momento, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Eu estou ali sentada e pensando, ouvindo os louvores, ouvindo os irmãos glorificando e lembrando que é tudo para Ele, né? Tudo dele, nós somos dele, né? E eu fui ficando tão feliz conforme foi fazendo a chamada, os conjuntos cantando, tantos jovens, tantos adolescentes. Isso é para a glória de Deus. E eu fico muito feliz de ver essa igreja cheia de jovens e adolescentes, porque vocês poderiam estar em qualquer outro lugar, mas vocês escolheram estar aqui na presença do Senhor, nessa primeira concentração do ano. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu já fui apresentada aqui, sou filha do pastor Ariel. Até teve um comentário ali que é verdade. Meu pai, eu acho que ele é o mais velho agora na ativa. Ele é pastor regional ali na região do Nacional. Quantos aqui conhecem o meu pai? Podem levantar a mão? Algumas pessoas conhecem. Alguns conhecem há muitos anos, né? 40 anos. Alguns aqui me conhecem desde a idade do Arielzinho. E alguns nunca nem ouviram falar de mim, né? E eu sei que olhando assim para mim, tem muita curiosidade, né? Porque, poxa vida, filha de pastor, qual que é a história dessa moça? Né? O que aconteceu para chegar até onde chegou? E como foi? A gente fica curioso mesmo, né? E eu sei, irmãos, que as minhas tatuagens, elas chocam um pouco as pessoas. Eu compreendo isso. Mesmo se eu tivesse menos, eu sei que são desenhos, assim, alguns agressivos. E nós somos de uma igreja tão tradicional, não é mesmo? Então, quando olho uma moça assim, filha de pastor, e toda tatuada até o pescoço, as pessoas ficam curiosas. Mas aí eu já quero começar dizendo o seguinte, que é tudo para a glória de Deus. Não é nada sobre mim. Não tem a ver comigo. A minha história, na verdade, até o momento onde eu decidi aceitar Jesus no meu coração, até o momento onde que eu decidi que Ele ia ter controle da minha vida e não eu, até esse momento, não servia para nada. A partir do dia que eu coloquei Jesus no meu coração, que eu permiti que Ele entrasse novamente, aí é tudo para a glória dEle. Então, todas as coisas hoje que eu contar para os irmãos aqui, não tem nada a ver comigo, não. Tem tudo a ver com Ele, é tudo para a glória dEle. Amém? Eu quero convidar os irmãos para ler comigo no livro de Lucas, no capítulo 15. Quem aqui conhece a parábola do filho pródigo? Levanta sua mão. Quem não conhece, então, levanta a mão bem alto para mim, por favor. Todos conhecem. Amém. É uma parábola muito conhecida e eu não precisaria nem ler, mas eu quero ler porque eu gosto muito dessa história. Eu vou falar para os irmãos assim, que é a minha preferida. E não é à toa, né? Eu sou uma filha pródiga, então eu vou amar essa história do começo ao fim. E eu quero dizer para os irmãos que eu olho para essa história e eu vejo a história da humanidade. Aquela pessoa que lê essa parábola e ela não se identifica em nenhum momento, é porque algo ainda está para acontecer. Lucas capítulo 15, versículo 11. Quem puder ficar sobre seus pés para lermos a palavra. Diz assim: E Jesus disse ainda, um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ali viveu uma vida cheia de pecado e desperdiçou tudo que tinha. O rapaz já havia gastado tudo quando houve uma grande fome naquele país. E ele começou a passar necessidade. Então procurou um dos moradores naquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para sua fazenda a fim de tratar dos porcos. Ali, com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele pensou, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome?
Vou voltar para a casa do meu pai e dizer: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou. E com muita pena do filho, correu e o abraçou e beijou. E o filho disse: Pai, eu pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Mas o pai ordenou aos empregados: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos seus pés. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar. Porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: O que é que está acontecendo? O empregado respondeu: O seu irmão voltou para casa, vive com saúde. Por isso seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que ele entrasse. Mas ele respondeu: Faz tantos anos que trabalho como escravo para o Senhor e nunca desobedeci uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. Então o pai respondeu: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que é meu é seu. Mas era preciso fazer essa festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Amém? Glória a Deus. Podem tomar seus lugares, por favor. Irmãos, toda vez que eu leio essa história, conforme eu vou lendo, vai criando um cenário na minha cabeça. E eu não sei como está aí na Bíblia dos irmãos. A Bíblia, ela é dividida em algumas partes e alguns trechos eles colocam um título. E aqui tem um título bem peculiar, que eu acho até que poderia ser diferente. A parábola do filho perdido. Eu acho que devia ser assim: a parábola do pai amoroso. Só que quando a gente começa a ler essa parábola, ela fala sobre um filho, quase não fala do pai. E quando Jesus estava ali contando essa história, ele estava contando essa história para fariseus, homens da lei. Porque eles estavam se mordendo, porque Jesus estava caminhando com pessoas, com pecadores. Não é isso mesmo? E aí o que acontece? A história, Jesus começa a contar uma história e ele começa a falar desse filho. Só que o objetivo dele era falar sobre o pai. E aí eu fiquei me perguntando por que ele falou primeiro desse filho, que ele foi descrevendo esse filho. E aí eu comecei assim a me identificar com essa história, irmãos. Não foi antes de me afastar dos caminhos do Senhor, não, sabe? Eu lia essa parábola e era uma história bonita, não me chamava tanta atenção. E depois que eu voltei para Jesus, eu compreendi muitas coisas. E uma delas assim, que é a pergunta, né, que não quer calar: o que faz um filho querer sair da presença do pai? O que faz um filho querer partir para longe, pedir tudo que é dele e ir embora? E uma coisa que me chama muita atenção, porque esse filho ele chama o pai e pede a herança em vida. Nós já escutamos essa história milhares de vezes e é dessa maneira que nós escutamos, e todas as vezes nós ficamos assim: poxa vida, esse menino pediu dinheiro e o pai dele estava vivo. Era o mesmo que dizer assim: ô pai, eu queria que o senhor tivesse morto, mas já que o senhor não está, me dá aí o que é meu de direito, porque pouco me importa passar tempo com o senhor, estar com o senhor, eu quero o que o senhor tem para me oferecer. E algo muito interessante também que acontece é porque é muito rápido. Vocês percebem como que ele pede ao pai dele tudo que era dele de direito, o pai reparte, o outro filho também recebeu,
E ele, depois de poucos dias, ele parte para um país distante, rapidamente ele perde tudo, ele gasta tudo, e logo em seguida o país começa a aparecer de grande fome, e logo em seguida ele começa a sofrer, procurar um lugar, e de repente ele cai em si e volta para casa. É tudo muito rápido. E aí eu comecei a imaginar algumas coisas na minha vida. E como as coisas começam a desandar nas nossas vidas. E a gente não percebe. E a primeira coisa que me vem à mente, uma das motivações desse filho de sair de casa, que foi a minha motivação principal, eu posso dizer assim, que eu nasci num lar evangélico, sou criada na igreja desde pequena, meu pai foi para o campo missionário, eu ainda tinha 2 anos de idade, então eu conheço a palavra. Foi me ensinado desde pequena, e assim, os meus pais me ensinaram a palavra, eles me ensinaram no caminho. Só que uma coisa muito interessante, e isso eu não falo, não é só das outras pessoas, eu não estou culpando ninguém. Eu estou falando isso de mim, de você, de todos nós. O que é que faz um jovem querer sair da casa do pai? A religiosidade. A gente começa a agir como esse filho mais velho. Os irmãos notaram que ele diz assim para o pai, aqui na minha versão ele diz assim: todo esse tempo eu trabalhei para o Senhor como um escravo, e o Senhor nunca me deu nada. Ele não se via como filho, ele se via como escravo. Ele trabalhava, fazia, e ele estava esperando alguma coisa em troca. Ele nunca ia estar satisfeito, porque ele não agia como filho, ele agia como escravo. E aí eu me lembro que foi exatamente assim, quando eu decidi sair dos caminhos do Senhor. E não é uma decisão que você toma hoje e amanhã você já está lá no mundo, no fundo do poço. É uma decisão que você vai tomando todos os dias, sempre que você deixa alguma coisinha entrar na sua vida. São as pequenas coisas. E uma maneira que o Senhor tem usado as minhas tatuagens para a glória dele, foi como o processo como eu comecei a me tatuar. E eu quero compartilhar isso com os irmãos. Eu me lembro a primeira tatuagem que eu fiz. Nessa época, irmãos, eu ainda ia à igreja, mas eu agia como uma escrava. Eu olhava para os outros e ficava muito brava de ver alguém assim que aprontou muita coisa e de repente Deus estava abençoando. Eu olhava para toda aquela religiosidade, eu ficava assim, mas é só isso? Não tem mais nada? Eu vou cantar, eu vou na igreja, não acontece nada? Que coisa, não posso fazer nada. Tudo que eu vou fazer tem alguém me vigiando, tem alguém cuidando da minha vida, porque vida de filho de pastor é isso, né? Sempre tem alguém para cuidar da nossa vida. E aí eu comecei a ficar assim, enfurecida com aquilo, porque eu não agia como filha, eu não conhecia o pai. Eu não tinha uma experiência com ele. Eu estava só interessada naquilo que ele tinha para me dar. E qual o momento que vai acontecer alguma coisa na minha vida? E quando eu era bem novinha, o Senhor, através de uma visão, mostrou uma pessoa que veio comentar com a minha mãe. Diz ele que Deus mostrou para ele que Deus ia me usar de uma forma diferente. Que ele viu num sonho que dos meus braços, dos meus olhos, da minha boca saía poder. E aí assim, eu como filha de pentecostal, criada na Assembleia de Deus, eu já pensei assim, não, eu vou ser uma pregadora daquelas, que eu vou pregar, o fogo vai descer. Eu já pensei em mim, a primeira coisa que eu pensei no meu ego. As pessoas vão me conhecer, vão saber quem eu sou, eu vou saber Bíblia demais. Não, eu vou arrebentar a boca do balão. E aí, de repente, nada disso aconteceu. Os anos se passaram. Novamente vinha alguém, relembrava dessa promessa. E mas não acontece nada, eu estou aqui fazendo, buscando, estudando a Bíblia, vou na escola dominical, eu participo do conjunto. E não acontece nada na minha vida, eu estou cansada. Você quer saber de uma coisa? Eu não quero mais isso para mim, não. Porque eu acho
que eu dou conta de resolver os meus problemas sozinha. Eu mesma posso tomar o controle da minha vida. Porque está na mão de Deus, Ele não está fazendo nada. Às vezes a gente não fala dessa maneira não, mas a gente age dessa maneira. E aí eu me lembro de, aos poucos, deixando as pequenas coisas me levarem para longe dos caminhos do Senhor. E quando a gente chega para o Senhor e pede herança, aqui a gente não está falando de algo material, como foi com esse jovem, a gente está falando de algo espiritual, a gente está falando sobre todas as virtudes, sobre a família, a gente está falando sobre a convivência com os nossos irmãos, sobre o relacionamento com Deus, sobre tudo que Deus nos dá, coloca na nossa vida para Ele usar as nossas vidas. E aquele rapaz, quando partiu, ele partiu com tudo que ele tinha, e não era só dinheiro, tinha a saúde dele, tinha a moral dele, tinha tudo. E quando eu decidi, irmãos, fazer a minha primeira tatuagem, eu cheguei no estúdio, eu era doida para fazer uma tatuagem. Não, eu sempre quis fazer uma. Eu escuto muitos jovens falando isso. Só uma pequenininha, eu queria fazer só uma tatuagem pequenininha, qual que é o problema? Não tem problema não. Aí eu procurei um estúdio de tatuagem, entrei, achei estranho, porque eu nunca tinha entrado num lugar parecido. Até então, eu ainda estava assim, começando a caminhar para o mundo. E de repente eu entro no estúdio, eu entrei decidida, resolvida, pastor. Eu falei assim, não, eu vou fazer só uma tatuagem pequenininha. É só uma, eu não faço mais. E você sabe por que eu falei isso? Eu falei assim para mim mesma, eu me conheço, eu não vou ser uma pessoa toda tatuada, jamais. Eu sou filha de pastor, sou da Assembleia de Deus, é só uma tatuagenzinha, qual que é o problema? Não tem problema nenhum não. Eu não vou para o inferno por causa de uma tatuagenzinha. Eu entrei decidida, resolvida, tomei o controle da minha vida, eu sou dona de mim, eu conheço os meus limites, eu posso flertar com o pecado quantas vezes eu quiser, porque é só uma flertadinha, não tem problema. Eu vou falar só uma mentirinha, é só uma fofoquinha, é só uma espiadinha. Não, o que tem? Tem problema? Não tem não. Qual que é o problema? Eu sei a hora de parar, eu posso tomar um golinho de cerveja, só ficar sentada ali. Eu vou dar só uma sentadinha ali na roda do escarnecedor, não tem problema. Eu não vou rir da piada deles. Mas a Bíblia está escrita isso, que você pode sentar lá, mas você não pode rir da piada dele? É isso que está escrito lá? Não é isso que está escrito. A Bíblia fala para a gente nem sentar. E aí eu entrei naquele estúdio e realmente, irmãos, eu fiz uma tatuagem pequenininha. Eu fiz essa aqui, vou mostrar para os irmãos. Porque é bem pequenininha mesmo. Eu fiz esse ponto e essa vírgula. Pontinho, uma vírgula, é pequenininho, não é? Vocês estão conseguindo enxergar daí? É tão pequenininho que tem gente que não vai conseguir ver. Só que tem uma coisa. Satanás, ele é astuto. Ele vem para roubar. E ele rouba e mata e destrói já assim de cara, já chega destruindo tudo, atropelando tudo. Não, ele é esperto. Ele vem sutilmente, ele vem te convencendo do pecado, ele vai te levando. E você não sabe que é ele não, porque ele não vem pessoalmente, ele manda o seu exército. E aí a tatuadora chega para mim e fala assim, menina, que isso? Eu já abri aqui o material, você vai fazer só uma pequenininha? Então faz mais algumas outras pequenininhas. Você já está fazendo uma pequenininha mesmo? O que tem? Faz assim, um coraçãozinho no dedo, uma cruzinha aqui, porque já que você é de Jesus, você vai fazer uma cruz, né? Queima ele. E é assim que ele vem mesmo, ele vem com uns argumentos assim... Não, eu sou templo do Espírito Santo, eu estou enfeitando o templo. Misericórdia. Misericórdia. E tem uma ainda que eu já escutei,
que eu acho que é a pior de todas. Chegaram a ser, Ariane, não fica preocupada de você ter esse tanto de tatuagem. Não, você sabe por quê? Porque Jesus tinha uma tatuagem. Aí eu falei assim, Jesus tinha uma tatuagem? Mas onde que está isso aí, irmão, para eu saber? Não, ele tinha uma tatuagem na coxa. Eu, gente, o que está acontecendo com esse povo? Você sabe o que é? É porque para pecar, a gente arruma desculpa até dentro da Bíblia. A gente vai lá, interpreta do jeito que a gente quer. Pronto, e é isso. Porque o evangelho de arrependimento, quem é que está querendo ouvir? Ninguém. O evangelho de negar a si mesmo, ninguém está querendo saber disso. E aí eu saí do estúdio com 5 tatuagens pequenininhas. Mas era pequenininha, irmão, qual que é o problema? Era tudo pequeno. Não tinha problema não. Ninguém estava nem vendo. Aí eu fiz 5 tatuagens pequenininhas. E eu vou falar para os irmãos o seguinte. Tatuagem é um negócio muito caro. Quem tem tatuagem aqui, levanta a mão. Alguma, nem que seja uma pequena. Então, pois é, você sabe que tatuagem é um negócio caro. Não é barato. E eu saí de lá com essas pequenininhas, eu paguei caro. Então, aí que eu pensei assim, aí que eu não vou me tatuar mesmo, porque eu não tenho condição. Porque assim, a gente tá aí nessa fase aí de as pessoas falarem assim, eu me sinto isso, então eu sou isso. Então eu vou falar assim, eu me sinto rica. Quem sabe assim o dinheiro não vem. Mas não funciona. Então, eu falei, não vou fazer mais tatuagem. Só que quando eu saí de lá, eu saí assim, toda cheia de mim, sabe, orgulhosa mesmo. Porque sabe o que o pecado ele faz com a gente? A gente vai lá, fica ensaiando para cometer, e vai, mas é só um pouquinho. E aí a gente sai assim, tão feliz, porque enche o ego da gente, a gente se sente assim, nossa, como eu sou legal. Como eu sou descolado, eu tenho agora 5 tatuagens. Eu não tinha nenhuma. Eu sou muito rebelde. Que rebeldia. Não, eu sou assim, independente, sou dono da minha vida agora. Porque eu pequei e não aconteceu nada. Na verdade, eu estou até me sentindo melhor. Eu estou me sentindo agora poderoso, porque eu sei que eu posso fazer e não vai me acontecer nada. E aí, quando eu chego em casa, agora o interessante é o seguinte, enquanto eu estava no estúdio, eu estava me achando, eu saí na rua, eu estava me achando, eu fui embora de ônibus, eu andei no ônibus assim, só segurava com esse braço, ele estava doendo já, mas eu queria que as pessoas vissem. Porque é engraçado, quando a gente faz uma coisa que é para agradar o nosso ego, a gente quer que o outro vê. E eu estava me achando demais, eu falei, não, tá todo mundo, não tinha ninguém nem vendo, nem notando, mas eu achei que, não, eu estou legal demais. Mas quando eu cheguei em casa, e eu encontrei com meu pai e com a minha mãe, eu quis esconder. Eu escondi. Você sabe por quê? Porque quando a gente peca, a gente erra, a gente desobedece, a gente age de uma forma que não agrada o Espírito Santo. Sabe as pessoas que são santas? Na presença delas você vai sentir vergonha. Você vai esconder. Você não vai ter coragem. Só que assim, a gente esquece que aquele que a gente não pode esconder nada, ele já sabe antes mesmo de você fazer. Lá, na intenção do seu coração, você já entristeceu o Espírito Santo há muito tempo. E a gente pensa que tem a ver com o que a gente faz. E aí, quando eu chego em casa, eu recebo um telefonema da tatuadora. Ela gostou de mim. Ai, meu Deus, agora é que eu tô achando que eu sou legal mesmo. Uma mulher toda tatuada, super descolada, independente, dona de si, gostou de mim, me elogiou. Falou que eu sou muito bonita, que eu sou muito legal, que eu sou muito inteligente, que eu sou muito corajosa. Aí o diabo vai fazendo isso, ele vai usando o exército dele para quê? Para te deixar assim, poderoso, se achando, aquela coisa bonita. Vai te convencendo do pecado. E aí ela vira e fala assim para mim, Ariane, você tem uma pele tão bonita, eu acho que assim, tatuagem é um negócio que fica tão bonito em você, valoriza tanto, então eu quero te fazer um convite. Os irmãos lembram que tatuagem é um negócio muito caro, né? Aí olha o convite de Satanás. Ela virou e falou assim para mim, eu quero te convidar para ser minha tela. Quando um tatuador fala assim, você quer ser minha tela? Ele está dizendo, eu vou te tatuar e você não vai pagar. É de graça. E ela era muito boa. Então, quando eu ouvi aquilo,
meu coração se encheu. Eu falei, nossa, é agora a minha chance. Não, mas eu prometi que eu ia fazer só uma pequenininha, e agora? Eu sei os meus limites, eu sei a hora de parar. Não, eu vou fazer uma grande, e aí eu paro, porque aí eu vou parar. Porque eu conheço, eu sei até onde que eu posso ir, eu vou fazer só uma grande, porque eu sei que depois dessa grande, eu vou ficar satisfeita. Eu vou ficar feliz, não vai ter problema. Eu já experimentei um pouquinho, eu gostei. Então agora eu quero mais, mas eu só quero mais um pouquinho. E aí eu paro. Eu fui lá e fiz esse balão no braço. Fiz esse aqui. E aí eu olhei para o outro braço estava esquisito. Estava sem nada. Aí eu fiz no outro braço também. Não, agora eu tenho nos dois braços, agora eu paro. Mas eu olhei e estava muito estranho. Aí eu resolvi tatuar a mão. Tatuei a mão, pronto. Não, a mão tá ótimo. Não vou mais fazer tatuagem. Não, mas agora ficou uns buracos aqui no meu braço. Não, vou fazer mais aqui, só para preencher. Não, vou fazer essa aqui, porque tem um discurso aí no mundo, aí você já começa a entrar nos discursos do mundo, você já está lá há muito tempo, mas você começa assim, a perder totalmente o temor de Deus, 100%, não tem mais nem conversa com Deus. Eu já comecei a falar assim, tem um discurso no mundo sobre tatuagem que é assim, você não pode ter um número ímpar. Mas sabe qual que é a desculpa? Porque se você tiver um número ímpar, você vai fazer o par. Aí você vai ter vontade de fazer outra, mas você parou no ímpar, você tem que ir para o par de novo, você não vai parar. Vocês veem que é só uma desculpa? O pecado sempre vai te trazer uma desculpa, sempre, sempre, para você fazer mais e mais e mais. E foi começando com uma pequenininha. E quando eu me dei por conta, eu estava literalmente até o pescoço. 90% do corpo tatuado. E era só uma pequenininha. Só uma. Irmão, quantas vezes você deixa uma coisinha entrar dentro da sua vida? E aí, você vai perdendo a sua identidade de filho e começa a agir como um escravo dentro da igreja. E aí você começa a ficar insatisfeito com tudo. Nada te satisfaz. Você não consegue dar glória a Deus, você não consegue dar aleluia, você não consegue dobrar o seu joelho para falar com Deus. Você vem para a igreja porque é obrigada a vir. Você vem para a igreja porque tem que vir. Ai, meu Deus do céu. Daqui a pouco está na hora do culto, tem que ir. Ai, tem ensaio de novo. Ai, meu Deus do céu. Tem concentração hoje regional, tem que ir. E aí, você não percebe que você deixou de agir como filho. E sabe, irmãos, quando eu falo das tatuagens, e eu faço essa ligação com o pecado, que é de pouco a pouco, a tatuagem não é nada perto de tudo aquilo que a tatuagem trouxe para a minha vida. Porque, através da tatuagem, eu comecei a andar com pessoas que se pareciam mais comigo, porque é isso o que o mundo faz. Ele fala que te aceita do jeito que você é, mas depois que você chega lá, enquanto ele não te muda completamente, ele não para. Porque Satanás, ele vem mesmo para quê? E aí, os irmãos olham como é que está esse mundo hoje, que é tudo assim, é homem querendo vestir e ser como mulher, e mulher vestir e ser como homem. E eu posso falar isso com propriedade, porque enquanto eu estava lá, se tem uma coisa que o mundo tentou destruir totalmente, foi a minha feminilidade. Eu era uma filha de pastor, criada na igreja, serva do Senhor, filha de Deus. Passei a me ver como escrava, porque queria somente as bênçãos do Senhor, esperava que Deus fizesse algo por mim, não estava interessada na presença dEle, e de repente eu me afastei, e quando eu chego no mundo, Ele tenta me transformar. Eu tinha um sonho de ter uma família, de ter meu marido, meu filho, minha casa, minha carreira,
E de repente, eu me tornei uma feminista. Eu não queria mais saber de homem na minha vida, eu não precisava mais de homem. Por quê? Porque eu, como mulher sem um homem, onde que tem a família? Não tem família. É Satanás roubando, matando e destruindo. E eu tenho escutado muitas vezes, sabe o que, pastor? Ainda? Crentes me dizendo assim, não, eu sou crente, mas eu sou feminista. Irmão, eu sempre falo, ou não sabe ser feminista, ou não sabe ser crente. Porque não tem jeito de ser as duas coisas. E os irmãos que me acompanharam nas redes sociais, eu deixei lá algumas fotos para verem como era antes. Porque se tem uma coisa que o Senhor tem me dito é para não me envergonhar do meu passado. E eu não me envergonho. Porque hoje foi dito aqui que tudo agora é novo. Nada do que passou importa. Então eu tenho que olhar para trás e ver assim e mostrar, falar assim, olha aqui o que Jesus pode fazer. Jesus, ele muda, ele restaura. E ele não está nem aí para o que você fez. Vocês estão lembrando aqui da passagem que nós estamos falando hoje? Quando o filho vai lá e gasta tudo. E sabe o que é interessante? Esse menino, quando eu disse que foi tudo muito rápido, comigo também foi tudo muito rápido. Mas assim, eu acredito, eu tenho certeza disso, que o fato de eu estar aqui hoje, não é porque assim, é o que vai acontecer com todos não. Porque eu vou falar para os irmãos a verdade, é muito fácil se perder. Mas voltar são poucos que conseguem. São pouquíssimos mesmo. E hoje, eu tenho certeza que hoje eu estou aqui, é porque assim, muitas vezes a gente precisa chegar onde para a gente reconhecer quem é Deus? No fundo do poço. Precisava ser assim, irmão? Não precisava ser assim. E o que aconteceu comigo foi exatamente isso. Eu cheguei lá no fundo do poço. Depois que eu me tatuei toda, depois que eu gastei tudo que eu tinha, toda a minha juventude, eu ainda estou jovem, né, irmão? Mas depois que eu gastei a minha saúde, porque olha, o que o mundo está cheio de ansiedade, de síndrome do pânico, de depressão, é nome para tudo quanto é doença psicológica, porque o mundo ele te adoece. E eu cheguei num ponto, irmão, que eu já tinha gastado tudo e foi tudo muito rápido, foi tudo acontecendo assim, tão rápido. E quando eu me dei por conta, eu olhei ao redor assim, eu falei assim, gente, e agora? E agora que eu não tenho mais nada, e como é que vai ser agora? Aí o que a gente faz? A primeira coisa que o filho pródigo fez, não foi voltar para a casa do pai. A primeira coisa foi ele pensar assim, não, eu preciso arrumar um emprego, eu preciso trabalhar porque eu estou com fome. E aí, sabe o que é interessante? Quando ele procura alguém, ele está procurando uma figura parecida com o do pai. Porque ele procura alguém para quem ele possa trabalhar e servir ele. Para ele comer alguma coisa, para ele ter onde dormir, onde morar. E sabe, irmão, a primeira coisa que eu fiz quando eu comecei a ficar sem nada, Satanás começou a me mostrar umas alternativas muito esquisitas. Vou compartilhar rapidamente com os irmãos, porque tem assim, é muita coisa, irmão, é muita coisa. Foi tudo muito rápido, mas é muita coisa. Eu me lembro de, assim, me ver numa situação onde eu não tinha nada. Já não tinha mais espaço no meu corpo que interessasse a tatuadora. Porque eu não servia mais para ser tela. A tela já está toda pintada, rabiscada. Não serve mais. Então eu era amiga, mas eu era amiga só quando convinha. E isso era quase pouco. E assim, o nível ia crescendo. Quanto mais piercings eu colocava, quanto mais eu mudava meu cabelo, nada era suficiente. Sempre queriam mais de mim, mais e mais. Eu raspei minha cabeça, eu comecei a mudar minhas roupas, eu comecei a andar muito esquisita. E fui só assim, destruindo aquela Ariane que existia lá atrás. Com 15, 16, 20 anos, acabou, não existia mais, acabou completamente destruída.
E aí eu não tinha mais nada para oferecer, então eu fui buscar algo, porque a gente sempre vai buscar uma maneira de preencher um vazio que só Jesus vai preencher. E aí eu comecei a buscar outras coisas. E aí eu fui um dia, um nome que talvez os irmãos nunca ouviram falar, alguns talvez. Terapeuta espiritualista. Alguém já ouviu falar nisso? Que coisa mais esquisita. É um psicólogo que é espírita. É um psicólogo que vai mexer com todo tipo de coisa possível para falar aquilo que você quer ouvir. Para te enganar, para te roubar, para te matar, para te destruir. E aí quando eu chego lá, a primeira coisa, ela começa a olhar para mim, em volta de mim. Aí eu olhei para trás assim, não vi nada. E eu estava numa época meio cética. Eu não estava acreditando em nada. Eu estava começando assim, até duvidar da existência de Deus. Porque eu estava numa vida tão miserável, tão miserável. E Satanás estava me convencendo de coisas assim, pesadíssimas. E aí, eu vi ela olhando em volta, eu olhei assim, que mulher doida. E aí ela fala assim para mim, você deve estar achando que eu sou doida, né? Aí eu pensei assim, eu lembrei da Bíblia, porque eu conheci a Bíblia, e é o espírito de adivinhação. Começou. Aí eu entrei, ela perguntou, você sabe como que eu trabalho? Ah, me falaram aí, mas me explica. Olha, eu converso com você e eu converso com o seu guia espiritual também. Como que é esse negócio de guia espiritual? É um anjo? Não, isso é um ser que veio para a Terra várias vezes e ele reencarnou e ele evoluiu e ele vem como um guia espiritual. Aí eu olhei assim, lá, não estou vendo nada, que coisa estranha. Aí ela começa a olhar para cima da minha cabeça. Aí eu comecei a lembrar até de um filme que eu vi, que uma entidade fica no pescoço da pessoa. Naquilo eu já falei assim, misericórdia. Ela está olhando para cima da minha cabeça. Será que esse trem está na minha cacunda aqui? Será que é por isso que eu estou tão cansada? Ih, essa mulher não sabe de nada. Espírito de adivinhação. E aí, de repente, eu começo a pensar essas coisas, ela começa a falar para mim as coisas que eu estou pensando. Você está duvidando bastante do que eu estou falando. Aí eu começo a falar alguma coisa, ela olhando para cima, escutando, falando mais que eu. E de repente ela começa a falar do meu pai, da minha mãe, do meu filho, da minha vida. Aí eu já comecei a ficar assim, opa, o que está acontecendo aqui? E de repente ela fala uma coisa muito específica. Você tem mediunidade, tem poder no seu toque, no seu olhar e na sua voz. Na hora que ela falou isso, na hora veio à memória aquilo que o irmão tinha revelado lá atrás para minha mãe. Asqueroso esse Satanás, né, irmãos? O que ele fez? Ele pegou aquilo que Deus falou e trouxe para o lado dele. E aí eu olhei e falei assim, olha, gente, como que a gente é bobo, como que a gente é enganado, muito fácil, né? Eu olhei assim, então às vezes é isso, não tinha a ver com a igreja, não tinha a ver com, não, tem a ver com... Ao ego de novo. Tem a ver comigo, é eu que vou ser poderosa mesmo. E ela falou assim, a gente tem que desenvolver a sua mediunidade. Eu olhei assim para ela, comecei a ficar assim, perturbada com aquilo. Só que, irmãos, ao mesmo tempo que ela ia falando aquelas coisas e eu ia ficando incomodada de achar que era aquilo, era sobre aquilo, eu tinha lá em casa meu pai, minha mãe, meu filho, tinha a igreja clamando pela minha vida, de joelhos dobrados, clamando pela minha vida. E naquele momento eu me lembro assim, de lembrar do pai. E aí quando eu lembro do pai, é exatamente como o filho pródigo, eu lembro assim, caramba, lá na casa do pai, com Deus, até aquele mais miserável, aquele que faz quase nada, come bem, tem tudo, e eu estou aqui, numa situação, a ponto de achar que eu preciso de desenvolver uma mediunidade.
Eu estou completamente destruída, eu não tenho nada. Mas como que eu estou desesperada? Eu estava desejando comer a comida dos porcos. Eu estava olhando para aquela sujeira e ficando com fome. E o Espírito Santo me falando todo o tempo. Eu escutava uma voz me dizendo: sai daí, não é o seu lugar, volta. Não é aqui o seu lugar, volta para casa. Eu me lembro tantas vezes de sair, de ir para festa, para alguns lugares. E eu não conseguia dormir, todo mundo dormia na minha volta, eu não dormia. E sempre aquele ímpeto, aquele desejo de ir embora. Eu precisava ir embora, mas eu não tinha coragem de voltar para casa. Eu tinha vergonha de tudo que eu tinha feito, de tudo que eu tinha vivido, de todas as escolhas que eu fiz. Eu tinha vergonha de ter pedido a Deus a minha herança e ter gastado tudo. E eu não tinha mais nada para oferecer. Nada. Eu estava envergonhada. O que eu fiz com meu pai, o que eu fiz com a minha mãe, o que eu fiz com a igreja. Eu estava muito envergonhada. Eu estava suja, cheia de pecado. E eu lembrei da casa do pai. Quando eu lembrei da casa do pai, a primeira coisa que esse filho faz, que demonstra o arrependimento, não é quando ele cai em si e fica lá ensaiando o que ele vai dizer, não. É quando ele vai e se põe no caminho. É uma mudança de atitude, uma mudança de rumo. E esse filho, ele não foi lá, tomou um banho, se limpou. Não, foi na hora. Ele pensou assim: não, você quer saber do negócio? Eu vou agora, eu vou embora. Eu vou chegar, eu vou falar para o meu pai que eu errei, eu pequei, e eu nem mereço ser chamado de filho. E se ele quiser me aceitar até como um trabalhador, eu aceito. Você sabe por que ele fez isso? Porque quando nós somos o nosso próprio juiz, porque nós todos temos um juizinho morando dentro de nós. A gente fica, se a gente for julgar todas as causas, ninguém vai merecer nada. Todo mundo vai ser castigado. Porque esse menino, o que ele merecia? Isso é um couro. Esse menino aprontou todas, e depois ele quer voltar para casa, todo cheio de pecado, todo errado. Mas aí, ele fala assim: eu vou voltar. Sabe de uma coisa? Não estou nem para nada, eu vou voltar, porque eu não aguento mais essa vida, não tem mais nada aqui para mim. E foi o que eu fiz. Quando eu decidi voltar, foi exatamente como está escrito na Bíblia. E é tão maravilhoso, é tão poderoso quando a gente vive a palavra de Deus e a gente pode testemunhar ela como um testemunho vivo. Quando eu decidi voltar, irmãos, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: glória a Deus pelo fundo do poço. Glória a Deus pelo fundo do poço. Porque lá no fundo do poço foi que eu reconheci a bondade de Deus. Eu falei assim: gente, esse Deus é muito bom, porque olha só, tem gente lá na igreja que nem faz nada, porque a gente pensa que a gente tem que fazer alguma coisa, né? A gente sempre pensa que a gente tem que estar fazendo alguma coisa, tem que fazer alguma coisa. E Deus, assim, é bom com essa pessoa também. Eu vejo um monte de gente que erra e está lá na igreja, e Deus é bom com essa pessoa. Eu vou voltar, porque eu acho que Ele pode ser bom comigo. E eu falei desse jeitinho assim: eu vou voltar, Deus, e se o Senhor me aceitar lá no banco, para eu ficar lá, só no banco lá, cantando os hinos, participando, não preciso fazer nada. Aquela promessa que o Senhor tinha comigo, tudo bem, se o Senhor quiser deixar isso para lá, eu não ligo não. Eu só quero estar lá, porque a nossa expectativa é baixinha. Sabe por quê? Porque a gente sabe que a gente não merece nada. E a gente só reconhece isso quando a gente está lá no fundo do poço. Quando a gente faz tudo errado. E quando eu reconheci e falei que eu queria ficar lá, não era isso que Deus tinha para mim. Porque, irmão, não é isso. Essa vida miserável, esse nada que você acha que você é, a gente realmente não é nada. Mas quando a gente está na presença de Deus, quando a gente toma a nossa atitude de ser filho, não tem a ver com uma limpeza. Não é você que vai se limpar.
Aquele filho, ele não tomou banho para voltar para casa. Quantas pessoas que às vezes a gente convida para vir na igreja, não vou não, porque eu ainda estou bebendo, não vou não, porque eu ainda estou fumando, não vou ainda não, porque eu ainda... Não vou não. Quantas vezes a gente fala assim, não, eu não vou orar não, porque eu ainda estou com esse pecadinho aqui, como se tivesse pecadinho, né, irmão? Não, eu não vou não, não, mas você sabe o que Deus está querendo? Sabe o que Deus quer? Ele quer se relacionar com você. Ele quer que você conheça o coração dele, porque ele é bom. Ele é muito bom. E sabe quando que eu reconheci a bondade de Deus? A hora que eu me coloquei no caminho, que eu falei assim, vou voltar, agora eu volto. E eu achei assim, não vai acontecer nada, eu não mereço nada, acabou tudo para mim. Naquele momento, irmãos, começou a acontecer uma coisa extraordinária na minha vida. Porque a Bíblia fala que o pai, quando ele viu o filho aparecer no caminho, ele correu em direção ao filho. Ele correu em direção ao filho. E o filho estava todo sujo, imundo, fedorento. E é assim que eu estava. Eu estava acabada, envergonhada. Mas eu fui lá no meu íntimo. E eu não levantei a mão num culto, voltando para Jesus, não. Foi dentro do meu quarto. Foi dentro do meu quarto que eu falei assim, Jesus, eu não aguento mais. Eu estou cansada. Eu não quero mais o controle da minha vida. Chega. Eu não consigo resolver nada. Eu só estrago tudo. Porque eu não dou conta. Eu preciso que o Senhor controle a minha vida. Eu preciso que o Senhor cuide da minha vida. E naquele momento o Senhor me abraçou de uma forma tão maravilhosa. E foi no momento da pandemia, sabe, irmãos? Então foi assim, um momento muito difícil. Muito difícil. E dia após dia, eu fui caminhando. O Senhor, a Bíblia fala que aquele pai foi colocando uma veste limpa, calçando os pés, colocando um anel no dedo daquele menino. Quando ele chegou em casa, ele já estava com a roupa limpa. Ele já estava de anel no dedo, ele já estava de sandália, pé calçado. E tinha uma festa aguardando ele. Irmão, você tem noção do que é isso? Da bondade de Deus? O tanto que a gente erra o tempo todo, o tanto que a gente pisa na bola, tantas escolhas erradas que a gente faz. Irmão, no meu caso ainda pior, porque tantas coisas que eu passei, eu penso hoje, eu lembro, todos os dias que eu me lembro, eu ainda choro todos os dias, de pensar em cada livramento que o Senhor me deu. Cada livramento de morte, cada livramento de doença, cada livramento que o Senhor me deu. Ele me livra todos os dias, Ele cuida de mim, eu não mereço. Porque todos os dias eu deixo de dobrar o meu joelho para falar com Ele. Todos os dias eu deixo de abrir a Bíblia para poder me relacionar com Ele. E Deus, Ele só quer que você conheça o coração dEle, para Ele saber o tanto que Ele te ama, o tanto que Ele é bom. E que é a misericórdia dEle, é a misericórdia, é essa graça maravilhosa que nos alcança todos os dias. E Ele não se importa com o que você fez ou deixou de fazer. Ele não se importa com a sua dificuldade, porque Ele não quer que você faça nada. Ariane, mas o que eu faço? Eu quero voltar, o que eu vou fazer? Olha, se você agir como filho, não preocupa não, porque o que não falta é serviço para filho na casa de Deus. Nós como filhos, vamos ter muito trabalho. E olha, eu quero já partir para o final aqui dizer para os irmãos o seguinte, que o tempo todo está acontecendo, sabe? Os filhos mais novos estão voltando. E sabe, o que incomodou o filho mais velho? Foi o barulho. O que incomodou aquele filho mais velho foi o barulho, ele ficou incomodado. E sabe o que está precisando, irmãos? Está precisando da gente fazer mais barulho. Fazer festa maior quando alguém volta, quando o filho mais novo volta, ao invés da gente ficar apontando o dedo, dizendo, daqui a pouco vai cair, quero ver até onde que vai.
A gente está precisando fazer festa. E sabe como que a gente faz festa? A gente se relaciona com Deus. A gente tem um relacionamento. Porque se você não tiver relacionamento, você vai agir igual o filho mais velho. Você vai ficar na porta e vai se sentir perdido também. Porque o filho mais velho virou e falou assim: esse teu filho, ele já não estava agindo como filho. Mas o pai falou para ele assim: esse teu irmão. Deus, Ele quer juntar a família toda para fazer uma grande festa. Para de agir como escravo. Você não é escravo, você é filho. Reconheça o seu lugar, se relacione com Deus, conheça a Deus, coloca Ele no centro. Busca primeiro o reino de Deus. Busca primeiro o reino de Deus. Isso aqui não é só pegar e ler a Bíblia, buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não pensa nas outras coisas, não. Só busca o reino de Deus. Busca. Se relacione com Deus. Para com esses flertes, jovem. Para com esse flerte, adolescente. Para de ficar flertando com o mundo. Para de ficar olhando para o mundo. Vai para o joelho, vai para a oração. Fala: meu Deus, eu não dou conta, eu não aguento, eu não consigo sozinho. Eu sou fraco, a minha carne odeia orar. Eu gosto mesmo é de ficar de boa, de ficar curtindo a vida. Mas eu quero me relacionar com o Senhor porque eu quero conhecer o seu coração, eu quero conhecer a sua bondade. Eu quero viver a tua bondade, meu Pai. Mostra para Jesus o quanto você valoriza o sacrifício dele na cruz. Porque não é sobre você, meu querido irmão. Foi por você, mas é sobre ele. É tudo para ele. E sabe de uma coisa? Tudo nessa vida aqui é passageiro. Hoje o pastor falou sobre as sobrinhas terem 40 anos, 10 anos, 20 anos, que importa? 80 anos, 90 anos, isso acaba. Quantas pessoas já viveram? Quantos mil anos já passaram? Isso tudo passa, tudo vaidade, nada disso importa. E quando você está com Jesus, você passa a perceber isso. E não quer dizer que você não vai ter alegria nessa terra, não. Você vai ter alegria nessa terra, porque a palavra de Deus está cheia de promessas. Promessas maravilhosas. E sabe aquela promessa que Deus fez para mim quando eu era criança? Já estava começando a acontecer, mas eu não estava vendo, porque tem hora que Deus tem que parecer assim com um outdoor bem gigante, né, pastor? Que a gente não entende. Então Deus desenha para a gente, porque Ele tem paciência, Ele é um Pai amoroso. Um dia eu estava lá no Templo Central, na rua São Paulo. E aí a irmã Nancy, ela chegou para mim, ela passou as mãos no meu braço e falou assim para mim: minha querida, minha filha, através dessas marcas que você carrega nos seus braços, através daquilo que você viu, você vai poder falar, porque eles vão te escutar, porque através das suas marcas eles vão ver, vão querer ouvir. Irmão, vocês não estão vendo que não tem a ver comigo? É o poder de Deus na minha vida. E não é o que você faz que importa, é o que Ele faz através de você que importa. Então, seja lá o que for que Deus te chamou para fazer, não se sinta pequeno não, porque se Ele vai te usar, isso é grande, isso é maravilhoso, isso é perfeito. E hoje eu sei que eu não posso me calar, eu preciso dizer, porque se não fosse a graça de Deus, eu não estaria aqui hoje dizendo para os irmãos o quanto Jesus é bom, o quanto Deus é bom, o quanto Ele te ama, o quanto Ele nos ama. Irmãos, para finalizar, quando eu decidi entrar em comunhão, foi a festa mais linda que podia acontecer na igreja, porque eu decidi entrar em comunhão e eu não conseguia entrar em comunhão. Por quê? Ainda tinham coisas que eu dizia assim: não, isso eu não vou tirar não. Eu tinha piercings, não vou tirar os piercings, eu não
não sou eu mesmo sem eles. E às vezes tem coisas que tá dentro da gente, sabe? Coisas que a gente tá ali, a gente, não, isso aqui não, Deus. Eu abro mão só dessa parte aqui. Essa outra aqui pode deixar que eu tomo conta. Eu cuido, só tenho controle só de 90%, 10% é meu. E eu fiquei 1 ano tentando entrar em comunhão e eu não consegui. E aí um dia, eu já estava cansada. E pensei, Deus não quer nada comigo, porque nem em comunhão Ele quer que eu entre. Deus não quer nada comigo. Eu falei, Deus, o Senhor não quer nada comigo. Tudo bem. Então é o seguinte, a minha última tentativa, eu vou tentar entrar em comunhão na Assembleia. Só que para entrar em comunhão na Assembleia, eu sei que eu vou ter que abrir mão de tudo. E eu não quero, Deus. Me dói demais abrir mão disso. Parece pouco, mas eu sei que você tem uma coisa aí que é tão difícil de abrir mão. E aí, eu fiz uma prova com Deus. Eu disse assim, se é da vontade de Deus, eu entrar em comunhão na Assembleia de Deus, eu vou tentar tirar esse pisse aqui, ele vai sair assim, vou encostar o dedo, vou girar e vai cair, vai sair. E aí, quando eu coloco, eu tinha um piercing em cima da boca assim, pastor. Quando eu coloco o dedo, antes de girar, a hora que eu coloco o dedo, a bolinha vai e cai em cima da mesa. Naquela hora, eu falei assim, peraí, o senhor quer alguma coisa comigo? Não, o senhor está aqui no meu quarto, porque foi ele que fez isso. Não tinha jeito. E aí eu comecei a me bater um temor muito grande, porque eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo. Sabe por quê? Porque eu comecei a abrir mão de aquilo que ainda me restava para abrir mão. Porque Deus, Ele não quer 90%, Ele não quer 95%, Ele não quer 99%, Ele quer 100%. E à medida que eu fui abrindo mão, meu coração começou a doer, eu não queria, eu chorava. Porque o pecado ainda estava encrostado no meu coração. E aí eu liguei para minha mãe, a minha mãe fala assim para mim, minha filha, o que o Espírito Santo está te mandando fazer? Mãe, Ele está mandando eu tirar. Mas eu não quero, mãe. Minha filha, obedece. Obediência, obedece a voz. Se a voz do Espírito Santo está te mandando fazer, irmão, faz. Para de deixar para depois. Mas mãe, não, daqui 1 semana eu tiro. É aniversário do Arielzinho, ele vai ficar tão feliz. Você vai arrumando desculpa, irmão. Você vai arrumando desculpa para deixar para amanhã, para deixar para depois. Não, hoje eu estou muito cansado, hoje não vai dar, deixa para amanhã, hoje eu mereço. E aí eu resolvi obedecer. Fiz outra prova com Deus. E eu tinha um piercing dentro da boca, irmão, mais difícil de tirar. Pois na hora que eu coloco o dedinho na ponta, não tinha como, estava dentro da boca, eu mexia o tempo todo, ele já tinha que ter caído. Na hora que eu levanto o lábio, que eu coloco, eu encosto a pontinha do dedo, a bolinha cai de novo. O Espírito Santo está falando assim, tira logo, obedece, abre mão. Eu quero você por completo, Ariane, é completo. Quando eu abri mão de tudo, irmãos, eu decidi me olhar no espelho. Eu corri para ver como é que ficava, porque eu não me sentia eu mesma mais sem o pecado. Eu precisava do pecado. Quando eu olhei no espelho, tinha um brilho diferente. Tinha um brilho diferente. O Espírito Santo, Ele só vai habitar onde é tudo dele. Tudo dele. Tudo para Ele. Tudo por Ele. E aí o Espírito Santo voltou a habitar dentro de mim. E aquele brilho voltou para minha vida. Alegria. Eu tô toda errada, tem um monte de coisa ainda para consertar na minha vida, mas eu tenho o Espírito Santo. Ele vai me ajudar. Tá tudo certo. Eu só tinha que obedecer. E naquele mesmo dia, eu falei pro meu pai, pai, eu quero entrar em comunhão. Meu pai todo tradicional, Assembleia de Deus, meu pai só fala assim para mim, tá bom, hoje eu te apresento. Irmão, Deus só está esperando você abrir mão de tudo. Obedecer, obediência por amor, não porque você é um escravo, mas porque você é filho. Você é filho, você é filho, você é filho, filho, você é filho, nós somos filhos. Aleluia. Eu
quero convidar os irmãos para ficar de pé, porque eu quero orar por vocês. E a minha oração, irmãos, é direcionada a todos, mas em especial aos jovens, os adolescentes. Porque eu sei o quanto é difícil dizer não ao pecado. Eu sei, jovem, eu sei. Tudo que você vier me falar, eu sei. Às vezes eu não vivi, mas eu vi. Então eu sei. E por mais que seja difícil, você não está sozinho. Você tem Jesus. Ele veio para te mostrar que é possível, que tem como. E Ele veio para te mostrar, não é que você tem que ser perfeito, não. É que Ele foi perfeito. E tudo que você precisa é aceitar. Nesse momento, eu quero convidar você a curvar a sua cabeça. E eu quero que você abrace o irmão que está do seu lado. Abraça, abraça. Porque esse abraço, ele vem do Espírito Santo. Abraça o irmão ao seu lado. E eu quero orar com você. Pai, Senhor, nós estamos aqui neste momento, nessa noite maravilhosa, Senhor, onde nós viemos falar do seu amor, da sua bondade, da sua misericórdia, da sua graça. Oh, meu Deus, como o Senhor é maravilhoso, o Senhor é perfeito. Senhor, nós estamos diante de Ti, Pai, para dizer que não somos nada sem Ti. Nós precisamos do Senhor, nós dependemos do Senhor como crianças carentes, como filhos carentes. Senhor, Pai, nós temos aqui jovens e adolescentes que têm lutado todos os dias contra o pecado, Pai. Muitos deles estão cansados, estão sobrecarregados. E a Tua palavra diz, Senhor, que essas pessoas mesmo é que o Senhor está chamando. Senhor, o Senhor prometeu aliviar o nosso fardo, porque o Seu fardo é leve. E nós cremos na Tua palavra, Senhor. E eu te peço, Senhor, abra os olhos dos Teus filhos, para que eles possam ver o Teu amor, a Tua bondade, a Tua misericórdia, Senhor. Pai, derrama, Senhor, Teu Espírito sobre a vida desses jovens. Dê a eles coragem e ousadia, Senhor, para fazer barulho, Pai, para fazer festa, Pai, para incomodar esse mundo, Senhor, para incomodar esse mundo, para eles virem saber o que está acontecendo, Senhor, para que eles vejam, Senhor, através desses jovens, desses adolescentes, desses filhos, que o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Que o Senhor salva, liberta, cura, restaura, Pai. Ah, Senhor, traga arrependimento, Senhor, arrependimento sobre nós, para que nós possamos mudar o caminho, Senhor, mudar de postura, Senhor, e reconhecer a Tua bondade em nossas vidas em todos os instantes. Irmão, ministra na vida do teu irmão que você está abraçado agora. Ministra na vida do teu irmão a graça de Deus, a bondade, a misericórdia. Ministra na vida do teu irmão, porque ele é filho. Vocês são filhos. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Nesse momento eu quero aproveitar e perguntar se tem alguém nesta noite que deseja trazer o Pai para dentro do seu coração. O Pai está te aguardando para uma festa. E Ele não quer que você se limpe, que você se cure. Ele quer te limpar, te abraçar, porque Ele te ama. Ele te ama tanto. Ele te ama desde o ventre da sua mãe. A sua história não começa hoje. A sua história começou quando você foi gerado. O Senhor conhece todos os seus dias. Ele te chama pelo nome. Venha hoje. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Parece uma frase repetitiva. Amanhã pode não chegar.
A gente não sabe o que vai acontecer nos próximos instantes. Jovem, adolescente, se você sabe de alguém, que você trouxe alguém aqui hoje, vai até essa pessoa. Às vezes falta coragem, sabe? Falta coragem. Mas nesse momento eu quero te dizer, esquece todo mundo que está aqui à sua volta. Pensa só em Jesus te esperando, te aguardando. E Ele te ama tanto. Tem alguém aqui nesta noite que deseja voltar para Jesus, para a casa do Pai. Aleluia. Igreja, ore, clame ao Senhor, porque cada dia está mais difícil de voltar. Clame ao Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pai Santo, Pai poderoso, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Tem alguém nesta noite que deseja voltar para o Senhor? Eu não vou ficar aqui insistindo. O Senhor está te chamando. E eu espero de verdade que você tenha outra oportunidade. Mas venha, porque o Senhor está te chamando. Olha, talvez você não teve coragem de vir aqui à frente. E Deus está falando muito com você, muito. E você não tem coragem de abrir mão. Mas depois, eu quero que você, que ouviu essa palavra e que o Senhor está dizendo para você voltar. Eu não sei quem é você, mas o Senhor me disse que tem alguém aqui. Então eu quero te dizer o seguinte: depois do culto, você vai procurar uma pessoa. Não precisa... Pode ser depois, assim, a hora que ninguém estiver vendo. Porque, olha, o dia que eu voltei foi dentro do meu quarto. E o Senhor me aceitou de volta. Então o Senhor não vai deixar de te aceitar de volta só porque você não levantou sua mão aqui hoje. Mas não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Amém, irmãos? Eu quero agradecer pela oportunidade. Glória a Deus.